Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu estou aqui hoje para apresentar um novo formato de vídeo neste canal e eu gostaria que vocês me dissessem o que acharam depois nos comentários. Solta a vinheta. A gente vai falar hoje de 3 razões para os Quincy's terem ficado OP demais naquela guerra sangrenta. Por quê? Primeiro tem a razão mais óbvia, que é de o Yhwach ser o filho do Rei das Almas, e por ele ter transferido os poderes dele para os Quincy's, para o Desternio Ritter, e cada um deles ter ganhado um shift que determinou o próprio poder. Isso é uma justificativa muito boa para eles terem poderes muito acima do que a gente esperava de um Quincy normal. Porque se você for tomar como base o Ishida, como o que deveria ser um Quincy habilidoso, realmente eles não teriam a menor chance contra muitos dos Shinigamis dali. Tanto é que quando você faz a comparação com o Zaraki ou com o Ichigo no momento atual do anime, não teria como você considerar um embate justo. Eles meio que iam solar só vários Quincy de uma vez e os que sobrassem iam ser derrotados por algum outro personagem na hora. Quando a gente fala da razão que muitas pessoas trazem, quando eu falo de por que o Grimmjow não foi tão relevante assim na batalha contra o Levar. Sim, eu acabei lembrando muito dessa parte. É porque no início do anime já foi estabelecido que os Hollows eram nocivos para os Quincy's e isso dava a eles uma vantagem natural muito grande. Só que como é que você vai fazer os Quincy's serem uma ameaça, a maior ameaça que o Gotei 13 já viu, ao menos na história do anime e do mangá, se eles iam ser solados por qualquer espada que aparecesse? Quebra muito a noção de power scaling, porque a ideia é justamente o que inimigos mais fortes aparecem, os protagonistas têm que ficar mais fortes junto com eles, e aí você vai seguindo a história, aquela lógica padrão de shonen. Agora aqui, o Kubo teve que achar uma maneira de tentar compensar essa falha natural dos Quincy's. Como é que ele fez isso? Dando poderes absurdos a eles, e sinceramente, nesse ponto, eu entendo por quê. Tem que barrar o questionamento de por que um Zero não iria acabar com o Quincy na hora com esses poderes, ok? Só que trouxe uma falha narrativa em diversos deles, exemplo do Lilebaro, que eu já falei no vídeo anterior, com relação aos limites. Porque tudo bem, o personagem ter poderes absurdos, ele ter poderes muito fortes, ele poder fazer uma porrada de coisa, ok, mas tem que ter regras, tem que ter limites do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, em que circunstância ele pode fazer tal coisa, e em que circunstância ele não pode fazer. Até o All Might do Yhwach, que é considerado um dos poderes mais absurdos de todos os animes, tem os seus limites, tem circunstâncias onde ele deixa de usar, e até aquela flecha que o Yuri usa no final para interromper os poderes dele acaba sendo meio forçada, acaba, mas serve para barrar o quão invencível ele se tornaria com isso. Aqui o Grêmio, por exemplo, com o poder de Visionary dele, de criar tudo a partir da imaginação, já poderia ser considerado mais forte, porque a única coisa que derrotou ele foi a própria falta de noção quando usava aquela habilidade. Se fosse na mão de qualquer outra pessoa, ele já conseguiria derrotar o próprio Yhwach. Você poderia fazer essa discussão, já que ele consegue criar tudo da cabeça, porque não criar um mundo onde o All Might não funciona, sei lá, qualquer coisa. Se ele consegue invocar um meteoro do nada sem o menor esforço, o Valkyrie, por exemplo, com o The Miracle dele, manipular as probabilidades e transformar alguma coisa em realidade. Ok, ele é o coração do Rei das Almas. Ele tem essa desculpa para ser mais absurdo e mais poderoso do que os demais Quincy's, até dentro da Guarda Real, ok? Só que se torna um poder que, se você não explicar muito bem, acaba criando furos de roteiro em termos do que o personagem poderia fazer, do que ele deveria fazer em uma determinada situação, o que acontece muito aqui na Guerra Sangrenta. Isso também é consequência da nossa terceira razão, que foi o quê? Pela história ter sido tão rushada, pelo Kubo não ter tido tempo de dar os detalhes necessários aqui, isso reflete muito nas habilidades dos personagens, porque você acaba sempre pensando, ok, isso poderia ter sido mais bem trabalhado, isso poderia ter sido mais bem explicado, isso poderia ter sido desenvolvido melhor para que desse mais atenção àquilo e mais importância para quem está assistindo. Um exemplo muito bom é a habilidade do Lilebaro, que apesar de ter uma lógica interna, ela é muito mal explicada. Tanto no mangá quanto no anime, ela é muito mal explicada, ela fica confusa, você acaba tendo que se desenrolar mentalmente só para conseguir entender o que ele quis dizer com aquela habilidade, e não era para isso acontecer. Acabavam acontecendo até situações onde ele se tornava preguiçoso com a solução, porque ele tinha que avançar a história, mas não tinha tempo suficiente para conseguir desenvolver os personagens. Exemplo muito bom, a batalha da Guarda Real do Yhwach contra a Divisão Zero. Ele tentou mostrar no anime uma forma onde eles fossem muito poderosos, o que acontece, só que aí do nada tem um Deus Ex Machina que consegue reviver todos da Guarda Real na hora, e eles derrotam a Divisão Zero assim, só para continuar a história. Ele ainda tentou se aprofundar um pouco nos poderes de cada um, mais do que ele teve tempo de fazer no mangá, ok, esse ponto é válido, só que não deixa de ser um trabalho muito corrido. É como se ele estivesse escrevendo uma história mais rápido do que ele tem tempo para pensar a fundo
nos detalhes. Isso não era uma coisa que a gente vê acontecendo nos princípios do mangá. O Oda é muito criticado em One Piece por ele demorar muito tempo pra fazer história e a história em si acaba se arrastando nesse aspecto. Mas também é porque ele dá uma atenção aos detalhes que tornam o mundo de One Piece tão rico. É por isso que as pessoas gostam, é por isso que as pessoas se apaixonam por aquilo. Então a Guerra Sangrenta, ela meio que traz muito do que a gente já gostava no mangá, mas ela como um arco isolado, você analisando ele separadamente, peca em muitas coisas que a história do Ichigo já tinha como garantido antes. Um bom desenvolvimento dos personagens, ótimas explicações das habilidades deles, coisa que você vinha a esperar no anime de Bleach e no mangá também, e que a gente não viu aqui. O desenvolvimento tá muito melhor do que no mangá, a animação está maravilhosa, e se não tivesse com os direitos de distribuição lá na Disney Plus, eu me arrisco a dizer que ele poderia estar recebendo mais atenção do que Dandadan. Porque qual é a principal diferença de Dandadan e Dragon Ball Daima, que o pessoal também tá falando muito, pra Bleach e a Guerra Sangrenta dos Mil Anos? É onde tá passando. As pessoas têm mais Netflix, as pessoas assistem mais Netflix, inclusive quem assiste seus animes, e ninguém vai olhar pro Disney Plus, que foi o infeliz que arrumou os direitos de distribuição pra Bleach, e pensar, nossa, eu vou assistir um anime muito foda onde? No Disney Plus. Não, não é pela qualidade e não é pelo desenvolvimento. Isso aí foi puro azar das pessoas que estavam fazendo o anime e do Kubo também, que foi a Disney Plus que acabou pegando os direitos de distribuição, porque se tivesse a Netflix, com mais pessoas vendo, com mais comentários, com mais engajamento, com mais reels do Instagram aparecendo, com mais vídeo do YouTube, com mais short, com mais tudo sobre aquela obra, era capaz de Bleach ter tomado o papel de Dandadan na cabeça das pessoas sobre qual deveria ser o melhor anime do ano. Porque mesmo com todas as críticas que eu fiz, ele é um dos três grandes por uma razão. O Ichigo tá lá pau a pau com Naruto e com Luffy desde sempre e vai continuar nesse ponto porque ele tem uma história muito bem desenvolvida, porque ele tem personagens muito ricos, porque ele tem habilidades muito bem pensadas. E apesar de Dandadan ter aquele senso de absurdo que mistura com tristeza, que mistura com dorama, um monte de coisa, a história do Ichigo poderia, assim, ter mais foco, e dentro desse foco poderia ser que as pessoas olhassem pra ele como um anime que superou o Dandadan, com a história da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, mesmo que ele estivesse abaixo do que Bleach um dia foi. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Para assistir mais vídeos como este, deixa aqui sua inscrição no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Eu queria saber o que é que vocês acharam dos argumentos, o que é que vocês acharam dessa conversa. Concordou ou discordou do que eu falei por aqui? Por favor, deixa nos comentários, porque a ideia foi sempre criar um espaço de conversa para as pessoas que gostam dos animes. Eu quero que a gente possa discutir, argumentar sobre isso para poder engrandecer o conhecimento de todo mundo e fazer aquele espaço onde você pode se sentir à vontade só porque tá falando de animes. Essa é a ideia do Anime Vibes e é para isso que eu tô aqui, criar um espaço onde todo nerd é bem-vindo. E esse foi o vídeo de hoje. Falou!